Olá, é um prazer estar de volta aqui com vocês e mais uma vez trazendo um tema que foi sugerido, um tema muito interessante, um tema que faz a gente pensar sobre sofrimento, sobre dor, sobre angústia, mas também sobre o fim desse processo que às vezes é tão angustiante. Então, o tema dessa noite é sofrimento, origem, causas e cessação. Mas, como sempre, antes de a gente abordar esse tema, antes de a gente conversar sobre esse tema, eu convido vocês àquele momento de reflexão, aquele momento onde a gente aumenta a intimidade da nossa mente com o nosso corpo, e convido vocês a fecharem os olhos para que possam sentir um pouco mais a presença. Vamos fazer isso? Então acomode-se confortavelmente no seu assento, na sua cadeira. Se for melhor, coloque suas costas com apoio, apoie as suas costas. Sinta os seus pés tocando o chão. Sinta a força da extensão das suas pernas e feche seus olhos. Essa pausa que nós provocamos é uma pausa que tem o objetivo de abrir um espaço interno para a reflexão da noite de hoje, para a reflexão desse nosso encontro. Então, quando eu cesso a minha agitação interna, quando eu trabalho um pouco mais a autoobservação, a autocontemplação, através da observação do fluxo da minha respiração, eu vou acalmando um pouco mais a minha mente. Eu vou acalmando um pouco mais a minha respiração. Eu vou sentindo que o meu corpo vai se assentando, a minha mente vai se acomodando. E eu posso sentir a minha presença de uma forma mais integral. Portanto, a proposta é: relaxe um pouco mais. Vamos, a partir desse momento, solicitar a presença dos nossos guias e protetores, nossos verdadeiros anjos da guarda, para que possamos sentir também que estamos mais abertos, mais disponíveis para o encontro dessa noite. E que possamos deixar que toda a nossa potencialidade, que toda a nossa capacidade de compreensão, de elaboração, de reflexão, possa estar presente nesse momento. E que nosso corpo também acomode-se mais, trazendo conforto e trazendo o verdadeiro sentido da presença observadora. Eu me observo. Então, que nesse momento possamos contar com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos mestres, que possamos contar com a presença dos mentores e, sobretudo, com a presença desse estado nosso consciente, para que possamos favorecer esse encontro dessa noite. Não só o encontro, mas a compreensão sobre o tema que vai ser abordado. E que possamos ter um encontro feliz, ter um encontro pleno, saudável e próspero no sentido de compreensão e elaboração. Então vamos trazer as nossas mãos unidas próximas ao coração. E vamos inspirar juntos e ao expirar, vamos vibrar o mantra Om, o som da criação do universo na tradição do yoga. Esse som que regula o cosmos e que também ressoa dentro de cada um de nós. Vamos vibrar o mantra Om 3 vezes.
E então podemos descer as nossas mãos, podemos ir abrindo os nossos olhos devagar. É uma pausa, mas é uma pausa significativa que traz para a gente mais presença, mais consciência, um estado mais de observação e faz com que nossa atenção esteja mais focada no encontro que nós teremos agora. Então, como eu havia dito, a proposta do tema hoje é sofrimento, origem, causas e cessação. Nós temos, inclusive no próprio budismo, Siddhartha Gautama, e não só Buda, mas anterior a Buda, a tradição hinduísta, que é bem anterior ao budismo, já dizia que o que causa o sofrimento é a ignorância. E Buda, através da sua prática meditativa constante, das suas reflexões profundas, do seu caminho em direção à iluminação, ele chegou a essa conclusão e ele diz que a causa de todo sofrimento é a ignorância. A ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido literal, o ignorar. Nós sofremos porque nós ignoramos a nossa verdadeira natureza espiritual. Nós nos afastamos dessa realidade espiritual. Veja bem, a reencarnação é uma ferramenta absolutamente maravilhosa de evolução. E quando nós encarnamos, nós estamos conscientes de que esse retornar ao mundo material é uma proposta fantástica de elaboração. No entanto, quando mergulhamos nessa materialidade, quando estamos revestidos de um corpo material e de sentidos que vão dando significado à nossa presença, à nossa existência, às nossas relações, nós vamos nos esquecendo da nossa verdadeira essência espiritual. E vamos nos identificando somente com essa materialidade. Porque o estar vivo, o estar num corpo físico, significa experimentar prazer, significa experimentar desejos, significa estar fazendo parte de uma comunidade, significa fazer parte de um núcleo familiar, de uma grande tribo cósmica. E isso vai nos configurando uma identidade, em identidades. Eu sou filha de fulano, com filha de Beltrana, eu sou prima de cicrana, eu tenho uma habilidade para isso, eu tenho uma habilidade para aquilo, eu sou assim, eu sou assado, e a gente vai adornando a nossa essência espiritual com características materiais, com características da natureza material. Mas nós não somos essas características meramente. Nós somos seres absolutamente muito mais potentes. Mas ao encarnar, ao fazer parte desse grande teatro, cheio de materialidade e cheios de convites e de estímulos externos, nós ficamos muitas vezes restritos a essa realidade material. Isso nos causa muito sofrimento, porque nós precisamos sustentar uma identidade, e essa identidade traz crenças que muitas vezes são crenças negativas acerca de nós mesmos, da nossa limitação, da forma da gente funcionar, da forma da gente agir e reagir. E quanto mais a gente vai se identificando com essa natureza meramente material, composta de um acervo de coisas e definições materiais, quanto mais a gente se identifica somente com isso, mais a gente vai se escravizando a manter esses atributos materiais. Vou dar um exemplo clássico.
A gente nasce numa família, a gente cresce numa comunidade e a gente quer fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade tem costumes. Estamos falando de uma cultura. Por exemplo, cada sociedade tem a sua cultura. Cada país tem a sua cultura. E aí, o que é que acontece? A gente, para fazer parte daquela tribo, daquela comunidade, daquela cultura, a gente reproduz hábitos que nós assistimos, às vezes dentro da nossa própria família. Às vezes a gente não necessariamente deseja aquela coisa, mas como faz parte do comportamento social daquele bando, daquele grupo, a gente se vê coagido a reproduzir e a ter aquilo como um desejo e persegue para realizar. Muitas vezes eu atendo jovens que querem casar, mas ainda não sabem exatamente com quem, mas precisam realizar o padrão de, uma vez que chegaram a 25, 26, a 30 anos, eu preciso casar. E não tem um desejo, ainda não conhecer alguém que realmente represente uma proposta de uma vida a dois significativa. Às vezes nem conheceu ainda, mas quer casar porque faz parte do acervo cultural daquela sociedade. E que se não casar aos 30, não casa mais. Essas coisas vão fazendo com que a gente limite o nosso comportamento a repetições, a condicionamentos. Isso muitas vezes nos causa muito sofrimento, quando a gente vê que não está acontecendo a contento. Não a contento ao que realmente gostaríamos. Porque perdemos contato com a raiz, a origem dos nossos desejos mais virtuosos e espirituais. É claro que constituir uma família é maravilhoso. É claro que é um projeto de Deus. Quando você encontra um parceiro, quando você encontra a sua parceira, quando você constrói a sua família embasado no amor e numa vida de partilha, de uma vida de lealdade, numa vida de fraternidade. Isso é lindo. Mas isso não é tudo, né? É desafiador estar no mundo material e não estar limitado a esses padrões materiais. Então, a gente precisa se perguntar exatamente o que faz sentido para mim. Exatamente o que é que faz sentido para mim. O que realmente eu desejo e o que realmente pode ser algo que não diz respeito ao que é um pedido, é uma solicitação da alma. O sofrimento é oriundo desse desconhecimento, desse desligamento do que realmente é pertinente à minha natureza. E as causas desse sofrimento é porque nós, como perdemos contato com essa verdadeira origem espiritual, não é que nós não sejamos, nós continuamos sendo verdadeiramente seres espirituais, seres energéticos. Mas nós nos afastamos dessa realidade porque estamos imersos no mundo meramente de coisas materiais e que vão adornar essa natureza individual e material. Então, as causas desse sofrimento é essa labuta, é essa luta, é essa guerra diária em ficar restrita, em ficar restrito, em conseguir manter essa autoimagem desse acervo material. E aí, quando a gente lembra que nós não somos nosso trabalho, que nós não somos o carro novo que compramos, que nós não somos o bom apartamento que conseguimos quitar, isso faz parte, obviamente, de uma construção de elementos que vão compor a minha vida, mas não é a minha vida propriamente dita. A minha vida propriamente dita é a minha jornada espiritual, é a minha jornada material, é a minha integridade energética. É como eu conduzo essa integridade moral e ética e filosófica. É como eu me relaciono comigo. É como eu consigo olhar verdadeiramente para o que me causa prazer e dor. É quando eu me pergunto, mas eu quero realmente fazer isso? Essa é a vida que eu quero ter. É isso.
É isso que me preenche. Então, quando o sofrimento tem na sua raiz, e tem na sua raiz a ignorância, como o próprio Buda dizia, como os yogis diziam, quando eu ignoro que eu sou um ser espiritual, e sendo espiritual eu sou ilimitado, eu não sou limitado ao nome que eu recebi nessa vida. Eu não sou limitado aos hábitos culturais da minha sociedade atual. Eu não sou limitado aos hábitos éticos e morais da minha família matriz. Eu sou um ser espiritual ilimitado, com um acervo espiritual de outras experiências. Então, eu posso muito mais. E isso faz com que a gente comece a fazer o exercício de entender como, ao mesmo tempo, ter uma identidade meramente material pode parecer algo que nos traz conforto e segurança, mas que, na verdade, é algo absolutamente limitante. Porque eu vou precisar estar respondendo o tempo todo de acordo com a expectativa dessa identidade que eu criei e que parte disso foi o que todas as pessoas ao meu redor construíram também, dando feedback, dando retorno, dando um endereçamento das suas opiniões sobre mim, quem eu sou, como eu funciono desde quando eu era pequena, e assim eu vou construindo essa identidade. Como essa identidade pode não ser real? Como eu posso ser diferente? Como eu posso ser mais aberta? Como eu posso ser mais alegre? Como eu posso ser mais criativa do que realmente eu acho que eu sou? Então não é incomum que a gente crie crenças tão limitantes que quando alguém te encoraja a fazer alguma coisa, você diz, nossa, mas eu realmente eu não sabia que era possível fazer isso. Mas olha só, eu fiz. Porque nós somos ilimitados enquanto seres espirituais. E o sofrimento é oriundo de uma identidade limitante nesse lugar, nessa família. E é desse jeito que eu sou, e é desse jeito que eu vou ser. Porque eu não sei fazer de outra forma. Isso não é real. Isso não é real. Então, as causas do sofrimento, se o sofrimento tem a causa na ignorância, né? Tem a raiz, perdão, tem a origem na ignorância, as causas são todos os movimentos que nós fazemos ao longo da nossa vida para manter essa identidade meramente material e para fazer parte desse contexto limitante em que eu preciso dar respostas de acordo com o que esperam que eu seja. Olha quanto sofrimento. Olha quanto sofrimento. Eu preciso continuar respondendo da forma como o outro espera que eu responda. E eu vou perdendo cada vez mais contato com a minha natureza espiritual, que é pulsante, ilimitada, maravilhosamente ilimitada. E vou me condicionando como se eu tivesse presa numa caixinha de Pandora. E como tudo a mais pode ser ameaçador. A cessação desse sofrimento é fazer contato, é compreender que, ok, o meu sofrimento tem a causa na ignorância porque eu ignoro. Eu ignoro que realmente eu não preciso viver em cárcere privado. E o cárcere privado é a ideia que eu faço de mim mesma. É a ideia que eu faço do outro. É a ideia que eu tenho e que eu preciso estar agradando o tempo todo e se eu não estou me agradando ou agradando o outro, eu perco o contato comigo mesma. Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a perguntar, mas espera aí, é isso que eu quero para mim? Realmente eu quero isso? Realmente esse é o grande desejo da minha vida? Quando você começa a desenvolver uma habilidade em questionar a si mesma, a si mesmo, a questionar, a procurar descobrir a raiz das suas emoções. Então, pensar, refletir, contemplar, questionar, meditar, compreender o que está acontecendo com você. São ações benignas que vão construir, que vão desenvolver em você a habilidade de conhecer-se melhor. Porque eu disse
que o Buda dizia que a causa de todo o sofrimento é a ignorância. E é verdade. Nós ignoramos toda a potência que existe em nós, porque vivemos uma vidinha condicionada. Porque achamos que somos aquilo e não dá para ser diferente. Mas olha só, ele também disse que a única forma de cessar a ignorância, e cessando a ignorância, cessar o sofrimento, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Porque se eu não conheço a mim mesma, eu vou desconhecer todo o resto. E Cristo disse a mesma coisa com outras palavras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Cristo falava? É a verdade sobre você, sobre a sua natureza divinizável, sobre a sua natureza cheia de potência, de capacidade transformadora, de dons e talentos. Precisamos descortinar, precisamos deixar o sol entrar na nossa janela e, através dessa janela, iluminar todo o nosso quarto, toda a nossa casa, toda a nossa vida. Não podemos viver sombreados pela ignorância. Então, vou repetir, a causa da ignorância, a causa do sofrimento é a ignorância. E a gente só cessa a ignorância através do conhecimento. A gente só pode eliminar a sombra, a gente só pode acabar com a escuridão quando acende a luz do conhecimento. Então, estudar, questionar, fazer leituras significativas, desenvolver curiosidade filosófica, desenvolver questionamento espiritual, desenvolver o hábito de contemplar a sua própria natureza, de entender por que aquela dor surgiu, por que surgiu, o que pode ser feito a partir daquele sintoma que pode ser desagradável, mas que está trazendo uma boa nova para você. Está trazendo a notícia de que você pode fazer diferente. E para isso, observe, quando a gente ignora a raiz dos acontecimentos, das nossas sensações, quando a gente ignora a nossa verdadeira natureza espiritual, quando a gente ignora quem realmente somos potencialmente, nós desenvolvemos um ato reflexo. Ato reflexo é uma resposta automática. Toma lá, da cá. Uma pessoa falou uma coisa, você responde na mesma intensidade, com a mesma grosseria, com a mesma, às vezes, forma violenta, porque você teve um ato reflexo. Um ato onde você não questiona, onde você não para e pensa. Você responde à ação do outro e não à pessoa. Mas quando você começa a se questionar, quando você começa a criar curiosidade em por que você está se sentindo assim e como você pode mudar isso, quando você começa a utilizar dessas ferramentas meditativas, contemplativas, oração, reflexão, questionamentos, você desenvolve um ato reflexivo, diferente de ato reflexo. Ato reflexo é ação condicionada. Eu respondo sem pensar, porque aquilo já é a forma de funcionamento que eu aprendi. Mas o ato reflexivo é uma ação pensada. É a capacidade em que você tem de dizer, epa, eu não sou mais instintivo. Eu estou desenvolvendo uma capacidade questionadora. Eu respondo pelas minhas ações e de forma consciente. Essa é a diferença de um ser ainda movido pelo instinto, pela resposta automática, pelo padrão de resposta emocional não contemplativa, para aquela pessoa que já desenvolveu a capacidade de respirar e dizer, eu me afasto dessa situação, eu saio do calor das horas, eu paro, eu saio do lugar do ofendido e respondo à pessoa e não à ação que ela teve. Porque a ação que ela teve pode estar completamente equivocada, movida pelo ímpeto. Eu não preciso responder pelo ímpeto. Porque se eu desenvolvo uma consciência, para mim, cabe uma resposta mais consciente. Então, nós estamos vendo aqui um caminho onde eu começo a entender que se o sofrimento é oriundo da ignorância, e se as causas desse sofrimento é porque
como eu ignoro a minha verdadeira natureza espiritual e como eu não sei, eu perdi o contato com as coisas que realmente são importantes para mim, que realmente me trazem prazer e alegria e contentamento, porque eu estou meramente identificada com as respostas materiais, as respostas ligadas ao ego e às satisfações dos sentidos. Se eu começo a compreender que a única forma de eu sair desse movimento que faz com que eu fique correndo atrás do rabo, feito um cachorro desordenado, eu preciso me conhecer, porque senão as minhas ações serão ações equivocadas, ações que pretendem ter um gozo muito imediato, mas não profundo e não real, e eu estou sempre tendo coisas e eu estou sempre insatisfeita com essas coisas e um vazio existencial e eu preciso ter mais porque aquilo não me satisfaz e não vai satisfazer. E aí vem o medo de perder o que você tem. A gente começa a ter medo de perder o que conquistou, porque a gente ainda continua identificado com a materialidade. Porque as coisas da alma conquistadas são imperecíveis. Ninguém pode tirar da gente. Krishna disse isso para Arjuna no Bhagavad Gita. Arjuna, as conquistas da alma são imperecíveis. Você não precisa temer perder. Porque o que você conquista pela alma é eterno. Mas o que conquista pelo ego é perecível. Porque o ego, ele precisa se sentir seguro de que ele detém coisas, prazeres e situações. E isso é absolutamente equivocado, porque não temos garantias sobre nada material. Não vamos levar nada material daqui. Mas as conquistas da alma, a paz e a bem-aventurança oriundas de um estado de presença, de um estado contemplativo, de uma busca pelo autoconhecimento, isso ninguém vai tirar. Ladrão nenhum vai te roubar. Isso está na Bhagavad Gita. Ninguém pode te roubar. Você pode ter teu carro roubado, mas não a tua paz, se essa paz foi conquistada pela alma. Você pode ter um dinheiro roubado, mas não a sua felicidade. Nem esse estado de graça por estar viva e por reconhecer que tenha bem-aventurança em tudo o que acontece. Enquanto estivermos meramente identificados com as coisas materiais, é tudo muito ameaçador, porque é tudo muito instável. E quando começamos a levantar um pouco mais os olhos em direção ao infinito, em direção à potência espiritual que habita em nós, assim, eu não preciso mais ter medo. Eu sei que essas conquistas são imperecíveis. Eu sei que mesmo que às vezes eu me sinta levemente ameaçado e mesmo que eu experimente o medo, não é aquele medo catastrófico, não é aquela ameaça que me faz sair embrutecida, querendo segurar as coisas com medo de perder. Eu consigo me realinhar, eu consigo me reestabilizar, eu consigo voltar ao prumo porque eu faço contato com minha alma. Então, a cessação do sofrimento vem através da consciência de que eu preciso conquistar coisas imperecíveis. E as imperecíveis não estão relacionadas à matéria. E quando nós estamos nesse estado de bem-aventurança, de que eu preciso ganhar dinheiro e eu vou precisar sim ter coisas que me tragam conforto, nenhum mal nisso. Nós vivemos no mundo material, mas não sou refém disso. Eu não vivo a minha vida só para isso. Eu não tô vivendo uma vida voltada só para essas conquistas. Quando isso acontece, as coisas vêm, a materialidade vai chegar através de conquistas, mas elas trazem conforto, alegria e partilhas e não ameaça. Porque se eu perder, eu não sou mais eu. Se eu perder, eu vou ficar frustrado. Se eu perder, eu vou ficar infeliz. Não. Acabou o medo. Então, a cessação do sofrimento vem pela qualidade de desenvolver esse olhar para além da sua natureza
material, individual, personal. A personalidade, que é importante, mas seguida da sua capacidade de se estabelecer na espiritualidade, enquanto ser espiritual, que precisa de coisas materiais porque vive no mundo material, mas não é escravo dessas coisas, não é refém dessas coisas, não é refém de nada, não é refém de ninguém, não é refém de nenhuma relação, porque se estabelece em Deus, se estabelece na sua própria natureza espiritual, na sua própria competência espiritual, na sua própria busca espiritual. E então, deixamos de ficar correndo atrás de coisas que adornam, que ornamentam a nossa natureza pessoal. E vamos compreender que livres desses medos, podemos viver uma vida presente, próspera, consciente, feliz e saudável. E isso é possível. Isso é absolutamente possível. De forma titulada, pouco a pouco. Vamos experimentando nos soltar dessas armadilhas dessa vida e que faz com que a gente só funcione daquela forma, em que a gente só seja feliz daquele jeito. E não é feliz. Porque nós temos que experimentar a amplitude de toda a potência que existe em nós, enquanto seres espirituais. A nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. E eu espero que isso provoque em todos nós, inclusive em mim, obviamente, que estou falando, grandes reflexões. Que isso reverbere no silêncio das nossas pausas, nas pausas das nossas orações, nas nossas reflexões mais profundas. Que nós possamos lembrar em todo momento em que o tempo parece escurecer, em que a gente começar a ser consumido pelo medo, que a gente consiga parar e dizer: eu sou um ser espiritual e eu tenho potência espiritual. Eu sou um ser com DNA divino. Eu sou um filho legítimo de um Deus poderoso, maravilhosamente generoso, bom e perfeito. E eu preciso acessar esse DNA. Eu preciso acessar essa potência em mim. Então, eu espero que essa reflexão possa pulsar em todos nós e que possamos desfrutar de muitos questionamentos, de muitas elaborações e de muitas convicções a partir da nossa conversa de hoje. Vamos encerrar então fechando os nossos olhos, fechando de novo, fazendo aquela pausa, silenciando, fazendo contato com essa nossa natureza espiritual. Esse ser divinizável em nós, essa potência cósmica. E se vendo muito mais do que um ser material, é uma bênção, é um milagre de Deus estarmos aqui, revestidos de uma materialidade. Mas somos essencialmente energia, somos essencialmente espíritos. E não podemos nos esquecer disso. Estamos numa experiência mística, cósmica, fantástica que é a reencarnação. E somos afortunados por isso. Que possamos desfrutar desse benefício prazerosamente, com alegria, com satisfação e com méritos. Senhor, ajuda-nos a enxergar a nossa verdadeira natureza espiritual, para que possamos, aos poucos e de forma bastante consciente, acessar em nós esse lugar luminoso, esse lugar próspero, esse lugar silencioso e acolhedor, que é a nossa essência divina, que é o nosso mestre espiritual, que é a nossa memória cósmica. E que possamos, a partir de hoje, lembrarmos a todos os momentos
que somos filhos de um Deus perfeito e que somos potentes, que somos competentes e que somos capazes. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo um chante: muita paz, muita paz, muita paz.